Amém, irmãos. Vamos lá. Falar mais uma vez sobre generosidade. E hoje eu vou estar entregando chaves, revelações aqui sobre como vencermos o devorador. Clickbait. Pastor, não te assusta. Clickbait, pessoal, brincadeira. Hoje nós vamos falar sobre a generosidade ser o amor. A generosidade é amar. Amém, irmãos? Amém. Semana passada, texto de 2 Coríntios 8, nós fomos lembrados de que se existe um chamado, é porque existe uma demanda, né? Uma necessidade. Logo, sermos generosos é uma necessidade para os nossos dias, assim como foi nos dias passados. Não estamos limitados a uma quantia, mas sim a qualidade. Ainda nesse texto nós vemos como o apóstolo se empenha para que os coríntios cumpram com a sua palavra. E mais que isso, sejam verdadeiros conforme a sua realidade, né? Fazendo um apanhado daquilo que o pastor falou. Óbvio que ele falou muito mais coisa, né, irmãos? Só que se a gente ficar só na introdução aqui, né? Vamos pregar de novo. E não é essa a intenção. Hoje nós vamos para 2 Coríntios 9. Vamos seguir falando sobre generosidade. O tema continua e seguindo a mesma linha de raciocínio do apóstolo, segue encorajar os coríntios a doar de forma generosa e de forma alegre, lembrando-os de que Deus ama aquele que dá com alegria. Abre aí comigo, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 1 e 2. Eu tenho que controlar um pouco o tempo, porque senão nós vamos sair daqui muito cedo. Dá para fazer uma vigília depois, quem sabe. A gente tem menos versículo, mas tem bastante coisa para a gente aprender, irmãos. Acompanhe aí comigo. Obrigado. Verso 1 e 2. Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei os macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Caia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Sabe, irmãos, aqui provavelmente tenha gerado um espanto, porque é assim que funciona, né? Quando a gente está só levando chibatada em cima de chibatada, quando a gente recebe um elogio, a gente fica até perplexo. Imagina eles lendo isso, né? Não como uma forma de exortar, mas como outrora fizeram, Paulo fez. Agora era diferente, não como um puxão de orelha, mas um alerta, uma lembrança do compromisso que eles haviam assumido com a igreja de Cristo. Muito mais além sobre o peso que aquela contribuição teria. Irmãos, antes de nós darmos seguimento aqui, eu não quero falar só de dinheiro, tá, irmãos? Porque não é, a generosidade ela não se limita a isso. Nós já tivemos aqui duas partes de estudo falando sobre generosidade. Eu já preguei algumas vezes, o pastor infinitas vezes já falou sobre generosidade, mas vai muito mais além do que dinheiro, tá, irmãos? Que o Senhor nos ajude a permanecermos atentos àquilo que Ele quer falar esta noite, amém? E aqui nós já temos o nosso primeiro ensino, irmãos. Nós, seres humanos, nós temos uma capacidade que, às vezes, ela é muito boa, que é de copiarmos, né? Nós acabamos nos espelhando nos outros, fazemos cópias. Deveríamos ser cópias de quem? De Cristo, né? Só que Ele é perfeito demais, então a gente tem que olhar para aquilo que está dando certo, né? Nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras. Isso está totalmente ligado à forma como tratamos a generosidade em nosso meio. E aqui nós podemos falar, onde vai entrar a generosidade, nós podemos falar de ofertas, disposição de coração, voluntariedade. Obrigado, Senhor, porque eu consegui falar essa palavra. E um dos grandes problemas é quando alguém generoso se levanta em nosso meio, quando alguém se destaca em nosso meio.
Muitas vezes atribuímos títulos, em alguns lugares, não sei se só eu vi, mas tem até o livro daqueles que doam mais. Eu não quero causar polêmica, tá? Mas é impossível. Temos o livro daqueles que abençoavam mais, e em algumas outras ocasiões desqualificamos aquela pessoa, chamamos ela de, ele é o puxa-saco, né? Desculpa a expressão, né? Aquele que está sempre na volta. Na verdade deveria gerar em nosso coração era o quê? Constrangimento, alegria por aquele que doa. Paulo faz isso de propósito em sua carta para que os coríntios vejam o quão importante é o ato, ou melhor, um passo dado diante de Deus, ou melhor, mais perto de Deus. Vocês conseguem entender? Um passo em direção a Deus, porque é isso que é generosidade. A nossa dedicação revela ao mundo o quanto de Deus existe dentro de cada um de nós. É muito difícil, ou melhor, é impossível nós sermos cristãos e permanecermos avarentos. Lembrem-se, né? Os avarentos ficarão de fora, junto com aquela outra extensa lista, né? A gente já pregou aqui. Então é um sinal de alerta, irmãos. O verso 3 vai dizer assim: contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado como avareza, algo feito de última hora. Quem são esses irmãos aqui mencionados, queridos? O pastor falou sobre isso semana passada, ou sobre eles, né? Tito e os outros dois, que são citados no capítulo anterior. E a preocupação de Paulo é a mesma que nós pastores temos. Falo por nós aqui, né, pastor? Mas que todo pastor deveria ter: o zelo e o cuidado, queridos. Primeiro, para que não fossem pegos de surpresa e acabassem sendo envergonhados. E segundo, que a oferta exalasse o quê? Generosidade, bondade, sem qualquer sombra de avareza, tanto da parte de quem estava ofertando, como de quem estaria recebendo. A gente precisa, irmãos, atentar a algo. Isso lembra que um tempo atrás falamos da nossa justiça, que ela não pode ser menor do que a justiça dos homens. Ela não pode ser menor, perdão. Assim também, a generosidade cristã, ou a generosidade do crente, ela deve exceder o quê? As expectativas do mundo. Aqui já vai colocar a gente para pensar. Não se trata o quanto eu dou, não entendam errado, pelo amor de Deus. Vai falar de dinheiro também? Vai falar. Mas é o quanto nós estamos inseridos, não num prédio, mas em Cristo. Lembrem, as nossas ofertas não são nada comparada à oferta perfeita, o sacrifício perfeito, que é quem? É Cristo. Então o nosso dinheiro vale bem pouquinho. É importante? É importante. O pastor falou isso semana passada e foi muito bem colocado. Mas não se constrói igreja só falando em dinheiro, irmãos. O nome disso é seita. Seita que dói menos. Isso é feito não para que gere competição entre os irmãos, mas para que gere mais exemplos. E o melhor, o nome de Cristo seja glorificado. Por isso que quando a gente vai falar de generosidade, às vezes a gente vai acabar chovendo no molhado. É não trazer a oferta com o coração contendencioso com outro irmão. É saber o porquê está se ofertando. Tem que ser de livre e espontânea vontade, como o pastor falou. E a gente às vezes acaba deixando de lado a devida glória, que é para quem? Cristo, irmãos. Generosidade não é desapego. E isso é um erro que nós cometemos, sabe?
Não é aquilo que a gente não está mais usando. Não é aquilo que não vai nos fazer falta. O pastor César falou semana passada que existia a falsa bondade. Sim, existe a falsa bondade. Tu não vai, passar fome para, tirar da tua boca para que outros não passem. Mas entendam, todos podem fazer parte daquilo ali. Então, se eu tenho 1 quilo de arroz, agora eu e o meu irmão temos meio quilo de arroz. Entende? É repartir, é partilha. Não se trata de dar a sobra. Lembre-se, Deus deu todo o seu sangue e não só a sobra. O cordeiro foi inteiramente sacrificado, não só as partes mais convenientes. Muito semelhante com o que os homens faziam no Antigo Testamento, E no Novo também, a gente sabe muito bem disso. E nos nossos dias também. A melhor parte fica com quem? Ou melhor, ficava com quem? Com os líderes. O Senhor condenou isso. Hoje a melhor parte acaba ficando com quem? E esse é um dos maiores erros que a igreja comete. Eu não estou dizendo que a igreja, sem ser brasileira, ela é uma igreja perfeita, porque eu não conheço. Então eu vou falar do meu contexto, do nosso contexto evangeliquez. A igreja brasileira é muito avarenta. Os nossos líderes retêm aquilo que não é deles. Roubam dos órfãos e das viúvas. E a palavra vai me dizer o que em Tiago 4:17? Que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tratam a oferta, a generosidade, entre aspas, condicionando ela a chamar de dízimo. E aqui é assunto polêmico, Toda vez que nós falamos de dízimo, a gente mexe numa ferida. Sabe, irmãos, quando a nova aliança passa a vigorar na minha e na tua vida, eu não sei vocês, mas eu vejo o dízimo como muito pouco. É só 10%. É uma mínima parte de um todo, imaginem. Olha o sacrifício de Cristo para eu e você entregar só 10%. E aí aqui vai entrar tudo, irmãos, não só o dinheiro. A gente se apega muito ao dinheiro porque ele é visível, mas a gente falha em tantas outras coisas. Nós não damos 10% do nosso dia para o Senhor. Mas na igreja arrotamos santidade e chamamos o dízimo de santo. Então dão nomes aos dízimos, dão nomes às ofertas, chamam de votos. Já contei isso aqui. Em diversos lugares por onde nós passamos, vinham pessoas à frente com vários envelopes, 10 envelopes ali, cada uma com uma parcelinha, tipo um carnê do baú, como se o Senhor fosse se agradar disso. Em nenhum momento o Senhor pediu isso, irmãos. Isso não tem importância para Deus. Não é a quantia que interessa para o Senhor, mas a intenção. Deus olha o interior da alma, e isso a Bíblia me diz. Ele sonda os nossos corações, não o meu e o teu bolso. E aqui eu quero desmistificar algo no nosso meio cristão, porque se atribuiu generosidade à abastança, e não é real. Tem muita gente pobre que é muito mais generosa do que muito rico dentro da igreja. Pode ser pobre no financeiro, mas é rico no espírito. Paulo estava na Macedônia quando escreveu esta carta. Ao partir de lá para Corinto, alguns macedônios certamente foram com ele, incluindo aquele pessoal que nós já falamos. O apóstolo não desejava que esses homens chegassem sem que os coríntios estivessem completado a coleta das ofertas, para não ficarem envergonhados. O que mais gera no nosso meio hoje, quando falamos de dinheiro, é o que, irmãos? Vergonha. Vergonha. Desculpa a expressão. Nós tratamos a igreja de Cristo como uma prostituta, quando entregamos de qualquer forma aqui na frente, seja o que for, seja o teu trabalho, qualquer coisa nós tratamos como uma prostituta, pagamos pelo seu serviço.
É pior do que um gênio da lâmpada, sabe? Porque o gênio da lâmpada tu ainda esfrega, não tem nada em troca financeiramente. Mas aqui nós estamos, sabe, como se o Senhor precisasse do nosso dinheiro. E esse é um caminho perigoso, porque o Senhor não precisa mais manter uma estrutura. E eu não estou falando só das paredes. Para manter projetos nós precisamos de quê? De fundos. O que nós vemos hoje, irmãos, quando se fala em dinheiro dentro das igrejas, é escândalo, é gente metendo a mão, causando vergonha. Há um tempo atrás eu conversava, acho que foi com o pastor César. Houve um escândalo muito grande com um pastor até conhecido, não vou citar o nome, né? E ele, ao invés de se arrepender, ele foi e abriu outro ministério. E as práticas continuaram. O Senhor condena isso. Esses são chamados de cães gulosos e têm um espaço reservado no inferno. É muito triste, irmãos. Mais à frente, Paulo ele vai esclarecer, né, mais sobre essa generosidade, sobre ela ir mais além do que o dinheiro. Lembre-se, antes de tudo, o Senhor ele não quer isso aqui a gente larga aqui. Ele quer muito mais, Ele quer o nosso todo. Se nós fôssemos cristãos com uma mente renovada, nós iríamos entender que 10% não é nada, que uma oferta de 10, 15, 20 reais não é nada, porque o Senhor quer, sabe, Ele é dono do todo. Só que aí nós precisamos ter temperança, nós precisamos agir com prudência. Quantos de nós aqui têm o controle financeiro das suas ofertas? Não para saber aquilo que deu para o Senhor, mas sabe, para reservar de antemão aquilo que não é que não vai te fazer falta, mas que tu sabe que vai ser revertido em boas obras. É triste, irmãos, o que estão fazendo com as igrejas do Brasil. E aqui até eu vou usar uma palavra do Paulo Júnior, né? Ele costuma dizer isso nas suas pregações. Se você procura isso nesse lugar, você está no lugar errado. Tem lugares para isso, tem lugares para endeusar o dinheiro, tem lugares para ovacionar essa vergonha que está sendo causada, esse evangelho falso. Pós a morte de Cristo, nós não precisamos mais condicionar o dinheiro a nada. Na verdade nunca precisou, mas os homens fizeram. Mas pós a morte de Cristo isso ficou bem claro. Lá em Atos nós vemos ninguém passando fome. Por quê? Porque todos eram generosos. Por que existem irmãos, e eu não estou falando aqui na nossa congregação, porque graças a Deus isso nós não passamos, mas na igreja como um todo, irmãos do nosso lado passando dificuldade. Nossa mentalidade ainda não despertou, irmãos. Nós ainda entendemos que o dinheiro é nosso, a provisão é minha, não do Senhor. O dinheiro é meu, eu gasto da forma como eu quiser. Eu já usei essa expressão, acredito que vocês também. Não é verdade? Porque eu suei para conseguir esse dinheiro, eu suei para conquistar os meus bens. Irmãos, se o Senhor não quisesse, não tinha nada disso. Aonde tu estavas quando eu criei todas as outras coisas? É triste, irmãos. Nos próximos versos o apóstolo esclarece mais sobre essa generosidade ir além do dinheiro. Lembre-se, verso 6, desculpa. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme Deus determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Nós temos que entender o contexto aqui, irmãos. E aí eu vejo muitos irmãos em Cristo chamando essa oferta aqui de semente. Tem mal nisso, pastor? Não, não tem mal nisso, mas ovacionar isso, cara, existe um erro.
vamos dizer assim, sem querer querendo, acabam atraindo mamon para os seus altares e para as suas caixinhas de recolha de oferta. Como eu e o pastor muitas vezes conversamos, pastores de renome, que não pregam sobre o dízimo não ser para os nossos dias, com medo de perder o seu salário. Porque todos os outros estão fazendo. Irmãos, eu preciso dizer algo para vocês: sermos cristãos é andar na contramão do que todos aqueles outros estão indo. Obrigado, querido. É muito interessante a forma como algumas vezes o reino de Deus é comparado como uma grande plantação ou como uma colheita, sabe? A grande sacada é essa: Deus usa a simplicidade para explicar o complexo. E aqui a palavra se direcionava muito mais para os homens que estavam ouvindo do que para nós. Nós chamarmos de semente hoje é bonito, é legal, faz sentido, mas não é só isso. Deus faz isso para que a nossa mente limitada possa entender os seus planos. Você e eu estamos numa igreja séria. O Senhor nos colocou no muito. Em nome de Jesus eu recebo. Recebe aí, cara. Deus nos colocou no muito, com uma única intenção: para que nós não venhamos servir esse dinheiro, mas que esse dinheiro sirva a casa do Senhor, para que esses fundos sirvam a casa do Senhor, para que o teu trabalho voluntário sirva e com graça a casa do Senhor. Esses versos, por vezes distorcidos, fazem parecer que quanto mais nós damos, mais Deus reverte isso em bênçãos. Quem nunca ouviu isso? Quem dá mais é mais visto por Deus. Distorcem o texto, irmãos. Da onde que o apóstolo Paulo ia falar isso? Pelo contrário, nas suas outras cartas ele prega contra essas coisas. E por que insistimos em esperar? A gente insiste em esperar bênçãos daquilo que nós damos, daquilo que nós entregamos. Eu vou contar algo para você. Se nós reconhecemos quem é Cristo em nossa vida, se Ele já nos encontrou, a maior bênção está dentro de nós, irmãos. Não é o dinheiro que vai trazer algo novo sobre a minha e a tua vida. É legal ter grana? É legal. Vou dizer que é mentira, é legal comer um lanche com a família, mas é legal partilhar também. Sabe, um dos momentos que eu fui mais generoso em toda a minha vida, em uma situação pior do que a que eu estou hoje. Como assim, pastor? Eu não tinha um centavo para dar, irmãos. É por isso que não se trata de dinheiro. O pastor César conhece essa história. Eu não tinha um centavo para dar, mas o Senhor me capacitava a cada passo que eu dava diante dEle. Essas são as bênçãos, irmãos. É isso que a generosidade deveria produzir dentro de nós. No verso 7, só que no verso 7, fazendo todo o uso da livre agência que nós temos disponível, nós enchemos o coração daquilo que mais nutrimos. Mais ainda, se não houver espontaneidade e alegria, não há amor da parte de Deus. E é isso que é mais importante. De nada adianta nós enchermos o coração da intenção errada, se o amor do Senhor não fizer parte. E aí nós vamos relembrar, os estudos, as palavras. O que os fariseus faziam quando davam as suas ofertas, as suas esmolas? Eles tocavam trombeta, faziam um alarme para que todos vissem. Agora, sexta, nós falamos sobre o jejum. Despenteavam o cabelo, não tomavam banho, para que todos vissem que eles estavam pagando um preço. Deixa eu te dizer uma coisa: alguém perfeito já pagou um preço muito mais alto do que eu e tu podemos imaginar, e esse é Jesus Cristo.
Por isso que eu pergunto para vocês, igreja, que evangelho é esse em que condicionamos Deus a moedas? Condicionamos Deus a propósitos? Se não houver amor, de nada valeria. Ou seja, a aprovação do Senhor vem não do quanto nós damos, mas de como nós damos. Nós temos uma história perfeita para ilustrar isso. Caim e Abel, 2 irmãos, frequentavam a mesma igreja, pastor Adão e pastora Eva. Tá, gente, pelo amor de Deus, não é teologia, tá? E os 2 levaram uma oferta ao Senhor. Aí Deus olha para as 2 ofertas e se agrada mais de uma. Porque a outra oferta era ruim? Não, o coração do outro era ruim. Ele já tinha enchido seu coração das piores coisas que poderiam existir. É semelhante àquilo que nós fazemos quando a gente vem trazer a oferta aqui à frente, pensando quanto o outro vai depositar. Ou quando nós vemos alguém que se voluntaria vezes e vezes nas atividades da casa e dizemos: nossa, fulano não tem vida, mas não consegue abrir mão de nada para estar no lugar daquele irmão. É complicado, irmãos. Isso gera morte, assim como gerou a morte de Abel. A lei da semeadura é mencionada repetidas vezes nas Escrituras. Lá em Provérbios, isso é para anotar, tá, irmãos? Provérbios 11, 24, 25, 19, 17, Lucas 6, 38. Paulo relacionou ao ato de ofertar. Contribuir é como lançar sementes. A quantidade da colheita é determinada pelo número de sementes plantadas. E aqui eu digo algo para vocês. Isso eu ouvi de uma pregação há uns anos atrás. O pastor foi lá, tirou o rapaz das drogas, lhe deu fundos, né? Lhe deu um lar, lhe deu um emprego. Qual foi a recompensa desse pastor? Tu acha que ele teve retorno financeiro? A maior recompensa foi ver aquele homem sair das drogas, irmãos. A maior recompensa quando nós pegamos e ajudamos alguém no aluguel é ver que aquela pessoa conseguiu cumprir com a sua obrigação. A nossa maior recompensa quando nós depositamos aqui é saber que nós vamos conseguir honrar com as dívidas do prédio. É saber que não vamos depender de pedir para manter a assistência social. E aqui eu não estou pregando contra o galeto, tá? Mas é saber que comprar o galeto, adquirir o galeto, vai muito mais além do que só a gente largar aquele dinheiro ali. Propósitos andam quando nós movimentamos financeiramente a casa do Senhor. Propósitos se movimentam quando nós nos doamos voluntariamente na casa do Senhor. A quantidade da colheita é determinada pelo número de sementes plantadas. Cada cristão deve dar segundo propôs o seu coração. O cristão deve cumprir voluntariamente e com alegria, não por compulsão, indução ou remorso. E isso nós não temos aqui, para a honra e glória do Senhor. De acordo com a Bíblia, a generosidade é uma semeadura que traz frutos no tempo certo. Ser generoso é uma troca com Deus. Perdão, não é uma troca com Deus, misericórdia. Mas sim uma forma de desfrutar das bênçãos que Cristo nos comprou naquela cruz. Verso 8, irmãos. Peço perdão se eu tiver acelerado, tá? Tá todo mundo aqui, irmãos? Amém. Estão entendendo? Amém. Ainda bem que o 10 não fala de dinheiro, né? Verso 8. E Deus é poderoso para fazer
que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Verso 11 vai dizer assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças ao Senhor. Olha só como Paulo deixa bem claro, irmãos, que ser generoso faz parte da essência do Senhor, até mesmo na sua justiça. E aqui ele vai citar ali no verso 9 o Salmo 112, anota aí, leia em casa depois. Desfrutar disso é entender que se formos generosos, assim como Deus foi e é conosco, em tudo seremos supridos, em tudo que ofertarmos, seja aqui, seja aqui, seja aqui, em tudo que fizermos. Em outras palavras, Deus não vai garantir que o generoso ele passe por tribulações, mas aquele que é cristão, que é generoso, não vai passar necessidade. E eu não sei vocês, mas a necessidade, a pior necessidade é sentir a falta do arroz e do feijão. E isso nos nossos piores dias lá em casa não nos faltou, porque a graça do Senhor era conosco. Eu quero instigar os irmãos a isso, irmãos, a entenderem a sua dependência em Deus, que não depende de quanto você larga aqui, fisicamente, vamos dizer assim, mas do quanto tu te entrega para o Senhor aí, entende? Trata muito mais daquilo que sai daqui do que do nosso bolso. Deus é poderoso para nos dar mais, para que possamos realizar outras boas obras. Em outras palavras, Deus não garante que o generoso não vá passar dificuldade. Em vez disso, o Senhor os sustenta para seguirem fazendo com alegria. Ser generoso é também um ato de gratidão a Deus. E aí aquela velha história, não que Deus precise de algum tipo de compensação pelo sacrifício que foi feito, irmãos. Isso Ele faz para gravar nos nossos corações que nós já somos dEle. Nós já fomos comprados por um alto preço. A recompensa do generoso não é um bolso cheio, mas uma mente e um coração limpo. E aqui no verso 11, como nós lemos, irmãos, o 10, o 11, trata-se de uma bênção que Paulo estava dando àquele povo. Muitos dos nossos irmãos hoje pegam isso e trazem para o nosso dia como se fosse uma regra para nós. E aí vem a chamada teologia da prosperidade. Tem até aquela musiquinha profana que cantaram durante anos, né? Quem tem 10 vai lá para o fundo, quem tem 100 vem cá para frente. É triste, irmãos. É triste, não se trata disso. Se trata de uma situação isolada, onde o apóstolo, em forma de gratidão, abençoa aquele povo. Se olharmos dessa forma, podemos concluir que a semente não é só dinheiro, mas os meios que Deus usa para espalhar a liberdade, usando nós, através do amor. E nós somos os responsáveis por semear. E os frutos serão o que, pastor? Mateus 5:6 e Mateus 6:33. A saciedade de toda fome e sede de justiça e o vislumbre do seu reino. E como isso tem se perdido no nosso meio, porque os nossos olhos não estão fixos no alto, mas na carteira. Hoje R$100 não é nada, mas para muitas pessoas R$100 é para passar ali o resto do mês. Hoje R$100 não é nada, mas muitas vezes para fechar as contas da igreja é um sufoco.
Nós precisamos ter essa consciência, irmãos. Se você e eu fazemos parte dessa obra aqui, e nós acreditamos, e aqui eu estou falando com um certo pesar, porque já faz um tempo onde eu passo por uma certa dificuldade financeira, os irmãos sabem disso, e eu não estou abrindo aqui para que os irmãos venham sentir pena de mim, mas eu sinto falta de contribuir como eu contribuía no passado, quando eu tinha as ferramentas corretas, e muitas vezes não fiz, por conta de pensar, aonde está indo o meu dinheiro? E aqui eu quero ser um pouco profeta para a minha vida, né? Eu sei que o Senhor está movimentando um tempo novo, e eu sei que esses dias vão voltar, irmãos. Vão voltar para a honra e glória do Senhor. Mas eu quero dizer algo, mesmo eu não podendo contribuir como eu deveria, eu não fui abandonado pela igreja. Você e eu não estamos abandonados, irmãos. Porque a gente tem que falar. As pessoas têm que saber, por isso que eu falo às vezes o testemunho aqui, porque você tem que saber. Às vezes está indo tanto para tal lugar, as coisas têm que ser abertas. O Senhor é o Deus das coisas às claras. Até me passei, a pastora depois vai brigar comigo. Bom, enfim. Só que de fato, irmãos, existe um reconhecimento. E aqui nós precisamos investir um pouco mais de tempo nisso. Abra aí em Mateus 25. Nós vamos ler do 31 ao 40. Que reconhecimento é esse, pastor? Abre aí. Verso 31 de Mateus 25 vai dizer assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em um trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi prometido, ou melhor, lhes foi preparado desde a criação do mundo. Verso 35: pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Necessitei de roupas, fui estrangeiro e vocês me acolheram. 36, necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso, ou fomos te visitar? E o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, ou seja, ao necessitado, ou seja, a obra que estava necessitada, o a mim fizeram. Qual é o ensino aqui, pastor? Avareza é marca de bode. Generosidade é marca de ovelha. Tem muito bode berrando como ovelha, irmãos, mas não se converteu. Entregou o seu tudo no domingo, aceitou Jesus 500 vezes, mas nada mudou. Não converteu o bolso, pastor César. Não converteu o bolso, Diego. Verso 12, irmãos, de Mateus, 2 Coríntios 9. Eu me perdi aqui. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Em outras palavras, o ministério desse serviço, em um serviço público,
não apenas está suprindo ainda mais a necessidade dos santos, como a de muitos outros lugares, porque esse é o papel da igreja. Não é olhar para o seu próprio umbigo, é ver a necessidade e atender, mas também está superabundando, abundando e superabundando, através das muitas ações de graça, que muitas vezes o mundo reconhece e o próprio crente não consegue reconhecer. Olha só como Paulo trata esse ato, como um serviço, ou seja, como uma engrenagem desse reino, fazendo com que funcione da forma como foi programado para fazer. Essa é a nossa função, irmãos. Nós fomos chamados a contribuir, como nós aprendemos aqui semana passada. Há uma necessidade. Se existe um espaço para ofertas, é porque existe uma demanda. Não é por acaso. Ninguém aqui está enriquecendo com a pregação do Evangelho, e glória a Deus por isso. A única riqueza que nós temos é espiritual, cara. E Deus sabe, Deus é testemunha do quão grande tem sido. Pelo menos para mim tem. Tem sido para ti, pastor? Amém. Hoje eu entendo quando muitas vezes a gente conversa e fala sobre o desejo de desistir. Ele pode até vir, mas nós estamos tendo um retorno que dinheiro nenhum pode comprar, irmãos. Isso tem nos feito permanecer de pé. Isso tem que fazer você permanecer de pé. Vários erros vêm da avareza, vários problemas, vários frutos contrário à palavra do Senhor. Geralmente o avarento ele não tem fé. O avarento é destemperado. E aqui eu não estou pregando uma perfeição, irmãos, porque nós não vamos atingir essa perfeição, mas uma pessoa que se diz convertida há 10, 15, 20 anos, 3 anos, 1 ano, e não mudou um pouquinho o seu conceito sobre oferta, tem algum problema com ele, irmão. Essa pessoa ela vai ser dura em doar aqui. Ela vai ser dura em se colocar à disposição em qualquer outro serviço na casa. Por isso que tem tanta gente fazendo muitas coisas na casa do Senhor. Me perdoe falar com essa franqueza. É porque a gente não entendeu. Paulo já antecipava que a graça de Deus levaria os cristãos de Jerusalém a orar pelos cristãos de Corinto e importar-se profundamente com o bem-estar desses irmãos, pois é isso que a generosidade gera. É um ciclo, e quando funciona é vicioso, irmãos. A provisão do Senhor vem, aí nós sentimos todo o amor em contribuir, em sermos generosos. Aí vem a gratidão e a alegria, e nós somos responsáveis por manter isso rodando e funcionando. Paulo está aqui dizendo que Deus se manifestou e se alegrou dessa atitude. Ainda mais, Deus foi testemunha disso. A generosidade foi tamanha que atendeu mais que o esperado, transbordou. É isso que o Senhor espera de nós, irmãos. Seguindo a mesma linha de raciocínio. Se nós somos frios, ao sermos generosos, nós vamos ser frios em todas as áreas dentro da igreja. A oração vai ser só mais um dia. O culto é só mais um encontro. Isso e aquilo é só isso e aquilo. As crianças, dane-se as crianças. Tomara que ninguém pegue isso fora de contexto. É o que o avarento fala. Ou pensa melhor. É isso que o Senhor espera de nós, irmãos, que sejamos intensos em nossos atos generosos, seja na oferta, seja na voluntariedade, no que for, que haja coerência com o que tem sido pregado. O pastor fala algo aqui, todo domingo quase, curtam, comentam, compartilhem, olhem a palavra. Isso é legal, isso é bacana. Olhou 15 vezes e não pegou nada. Cara, me desculpa. Tem que
para a salinha pastoral, a gente precisa conversar. Tem que haver conversão. O que tem sido pregado, irmãos, tem que gerar algo em vocês, nem que seja de ódio da minha cara, nem que seja de raiva do pastor. Desculpa falar assim, mas tem que gerar alguma coisa, tem que nos incomodar, queridos. Permanecer da mesma forma é triste. Aí a gente começa a entender algumas palavras, né, de Jesus Cristo, quando em muitos lugares ele não operou milagres, ou nas suas parábolas. É como se uma grande festa estivesse acontecendo. Vocês foram convidados, mas o corpo está aqui, e a cabeça está onde? Precisamos observar tudo isso que falamos e em como se aplica na igreja. Essa não é uma palavra para aumentar a contribuição aqui, irmãos. Se você entendeu dessa forma, depois assiste no YouTube e tenta pegar o que é real. Mas não é isso, não é aumentar a contribuição na igreja, não. É levar vocês para reflexão, assim como me levou. Hoje nós temos uma grande estrutura com muitas coisas para melhorar, eu confesso. Nós podíamos estar muito mais à frente. Sabe por que não está acontecendo? Porque nós não entendemos generosidade. Às vezes até a gente se prontifica para fazer funcionar, só que vai desgastando, porque são sempre os mesmos. Nós precisamos de sangue novo, irmãos. Não se faz igreja sozinho. Eu preciso de cada um de vocês, o pastor César precisa de cada um de nós. Vocês entendem isso? Senão não adianta a gente vir aqui pregar domingo após domingo que somos uma família. Na verdade a gente chama de família, mas a gente se trata como familiar. Liga uma vez lá de vez em quando, visita lá de vez em quando. Porque família está sempre junto. Família compra a ideia e investe. Não fazemos mais porque não temos fundos, inclusive com o que é mais importante, o auxílio às pessoas. Às vezes vemos pessoas incendiadas declarando o seu amor a Cristo, mas o seu apego ao dinheiro. Muitas vezes são pessoas que têm como colaborar, mas não fazem. Vejam bem, eu não estou intimidando ninguém. Torno a repetir, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quer chamar de semente, chama, mas use em prol do reino. Quer viver bem com a tua família, isso não tem pecado nenhum. Quer ter o melhor carro, isso não é pecado nenhum. Mas lembra o que acontecia em Atos, todos tinham tudo em comum. Todos repartiam igualmente. Não existia gente passando fome, não existia gente passando necessidade. Aqui eu quero nos chamar para a responsabilidade, amados. Não quero que entendam como um cabresto, pois não é esse o fundamento do Evangelho, mas sim o poder que há na partilha e o poder da generosidade quando se é feita com amor. O ato de dar na Bíblia é reflexo da generosidade de quem não busca interesses pessoais e de quem está procurando com o próximo, está preocupado com o próximo, Quando estamos dispostos em dar algo sem pensar em retorno, Deus derrama ainda mais bênçãos em nossas vidas. Como cristãos temos que sempre estar dispostos a darmos ao próximo aquilo que de graça recebemos do Senhor. É o amor. É a palavra que liberta, queridos. Olha só, tema para casa, Atos dos Apóstolos 20:35. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: aonde está a felicidade? Aonde está a maior felicidade? É em dar do que receber. Salmos 37:21. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade.
entendem que não é só 10%, vai muito mais além, é muito maior do que um propósito qualquer. Provérbios 11:24, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. E aqui começa a fazer sentido, né, que o dinheiro não traz felicidade. Se não souber usar da forma correta, não traz mesmo. Um dia de rico depressivo aí que nós vemos. Esse escândalo agora que está acontecendo em Hollywood, não sei se os irmãos estão acompanhando. Tudo gente do pila, gente do dinheiro, envolvido em corrupção, sexo, drogas ilícitas, coisas terríveis. Gente do dinheiro. Provérbios 3:28, não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu te darei algo, se você pode ajudar hoje. O cristão que é generoso, que entendeu esse encontro com Jesus, ele não espera, irmãos. Ele não espera, ele vai e abençoa. Ele vai e age com desapego. E para a gente orar, Provérbios 11:25, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E aqui, para nós concluirmos, sei que vai ficar meio triste, né, para a gente orar, mas a maioria dos nossos desafetos, das nossas tristezas, das nossas ansiedades, vem disso aqui. A gente não alivia mais a dor de ninguém, por isso que a gente não recebe alívio. Se coloca em pé, igreja.